haha. Hoje foi meu primeiro dia de aula. E foi ok, o início foi meio chato, mas depois foi bem legal. Começou com artes. Na verdade começou quando eu acordei. E eu fiquei pronta em 20 minutos. Eu tive que ficar esperando a Morgan ficar pronta tipo um século. Quando a gente saiu de casa, eram 7h10. E as aulas começam 7h55. E demora 5 minutos pra chegar no colégio. Então eu tava tipo, por quê? Por que você acordaria tão cedo pra chegar 40 minutos antes no colégio e ficar lá parado, sabe? Por que você faria uma coisa dessas? Pô, é muito mais legal chegar 5 minutos atrasado no colégio todo dia. É muito mais adrenalina, sabe? Mas enfim, né? É o meu primeiro dia aqui de aula, então eu não vou reclamar nem nada. E se eu tivesse que pegar o ônibus, eu ia ter acordado no mesmo horário. Então, não posso reclamar de nada, não tem outra escolha. Fazer o quê? É isso aí mesmo. Mas enfim, aí a gente chegou lá no colégio e tava quase vazio. Eu tava tipo, ai, Morgan, não tem ninguém aqui, eu podia estar dormindo. E ninguém chegava. E tava escuro ainda, e eu tava morrendo de sono. E daí eu fui pra minha primeira aula, que foi de artes. Aí a sala de artes, ela é tipo excluidora, assim. Ela meio que no prédio da middle school, mas ainda assim é no high school, é meio confuso. É tipo um corredor compartilhado. Então tinha um monte de criança correndo lá. Eu fui pra sala de artes e a professora tava distribuindo papeizinhos, assim, com números, que é onde você ia sentar. E eu peguei o número 31. Só que o número 31 era tipo exclusão. Deixa eu desenhar aqui no chão. Ok, então essa é a sala de aula. Essa é a porta, aqui é o quadro, aqui são as cadeiras dos alunos e essa é a mesa da professora. Adivinha qual é o meu lugar? Eu sento bem aqui e tipo, não tem ninguém do meu lado. Então eu fiquei super feliz, tudo que eu queria é ficar excluída. É tudo que eu precisava. Principalmente na aula de arte, que deve ser uma aula super boa pra fazer amigos. Tudo bem, eu supero. Tô ficando meio viciada em chapstick e morango. É muito bom. Não vontade de comer. É claro que o gosto é ruim, mas o cheiro é muito bom. Daí, depois da aula de arte, teve aula de trigonometria. Daí depois, trigonometria foi normal. Teve química. Meu professor de química é muito engraçado. Ele é bem legal e o assunto é super mega fácil. Eles usam graus Celsius, então isso é perfeito. E é isso aí. Acabei de enfiar meu dedo num espinho. Eu sou muito esperta. Enfim, aí veio a aula de Sports Medicine, que é basicamente primeiros socorros, na verdade. Que é meio que anatomia com primeiros socorros, porque eu tenho que entender como aquele osso se liga com isso aqui pra eu saber como que eu tenho que tratar caso a pessoa se machuque. Parece muito chato. E hoje a gente teve que fazer uns esqueletinhos, assim, tipo, montar um esqueleto. Eu me senti... Au! Eu coloquei minha mão no espinho de volta. Espinho mal. Enfim, o que eu tava falando? Sports Medicine. Eu quero mudar essa aula porque ela é muito chata e ela também faz com que o meu almoço seja B e não A, ou seja, eu estou no almoço isolada com a Morgan, sem mais nenhum dos amigos dela. Então, o almoço foi muito deprimente, sério. Tipo, eu cheguei daí, a Morgan tava sentada com uma menina, que na verdade não era amiga dela. Eu comprei um cookie que eu achei que era maravilhoso, mas na verdade ele era muito ruim. Os cookies aqui eram pra ser gostosos. Eu quero cookies gostosos. Eu vim aqui por causa dos cookies. Tá, não foi só por causa disso, mas principalmente por causa disso. Mentira, mãe. Eu vim aqui pra aprender sobre a cultura americana. Tá, continuando a falar sobre o almoço. Depois de eu pegar meu cookie ruim, eu sentei. Daí o almoço foi bem chato. Eu espero que... Bom, ela tava bem deprimida. Eu acho que é porque ela tava sem nenhum amigo. E é que assim, a história é assim. Antes de ela chegar aqui, ela meio que teve uma briga no grupo de amigo dela e eles se separaram, assim. Separaram entre as pessoas que gostam da Morgan e as pessoas que não gostam da Morgan. Aí o que aconteceu foi que quem tava no nosso almoço eram só as pessoas que não gostavam da Morgan. E ela tava muito deprimida. Sério, ela tava tão deprimida que quando ela entrou no carro, quando a gente tava voltando, ela começou a chorar e blá blá blá. E daí a Candy falou que ia ligar pro colégio, ver se conseguia arrumar isso. Então, provavelmente ela vai mudar pra almoço A. E eu fiquei toda sozinha no almoço B. O que não é uma coisa tão ruim, porque hoje eu tava percebendo como que eu quero fazer outros amigos, sabe? Daí vai ser bom, porque eu vou poder ir sentar, chegar assim pra outra pessoa, tipo, ah, posso sentar com vocês? E conhecendo todo mundo, e fazendo várias amizades. Em vez de só seguir a Morgan, que nem o cachorrinho, né? Isso é chato. Então, tomara que ela mude de almoço. Enfim, depois do almoço, melhorou bastante o dia. E teve, então, aula de história americana. Por mais que fosse Segunda Guerra Mundial, um assunto que eu já tive, foi, tipo,
na sétima, oitava série, eu não lembro nada da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, não nada, mas quase nada. Tipo, os detalhes que é importante eu não sei. Então, eu tava meio que boiando. Mas foi bom, porque o professor separou em grupos, e daí então eu pude conversar com mais gente, fazer mais amizades. Eu conheci uma intercambista da Espanha, que ela tava super... Ela foi super simpática comigo, sabe? Ela tava super perguntando sobre mim, e foi legal. E daí tinha uma outra que eu tenho quase certeza que era freshman, porque ela tava toda quieta aí no cantinho dela, ela só falava quando eu falava com ela e tal. Mas antes dele separar em grupo, eu tava sentada lá feliz, de repente chegou essa menina e falou: amei o seu cabelo! E eu fiquei tipo, americanos se empolgam, sabe? E ela foi legal também comigo, a Rachel. Ela, depois da aula terminou, ela ainda foi lá conversar comigo no corredor e tal. Eu achei que ela é bem legal. Yay. Tá. Passou a história americana. Enfim, aí eu tive aula de inglês 11, ou ILAC 11. E essa aula também foi bem legal, porque tinha um monte de pessoa legal, um monte de gente legal, sabe? Eles eram super conversadores e tal. Elas falavam, todo mundo era quieto, ninguém falava nada, achei isso muito estranho. Voltando um pouco. Daí na aula de história, o professor, ele meio que me apresentou pra todo mundo, nenhum outro professor fez isso. Então foi tipo, essa aqui é a Sarah, ela é do Brasil. E quando ele falou, ela é do Brasil, toda a turma ficou tipo, vixi. Você vê a imagem que a gente tem aqui. Aparentemente, as duas outras intercambistas do Brasil que estavam aqui, elas eram meio bagunceiras e barulhentas e, de acordo com eles, elas eram muito loud. Então, eu fiquei pensando, não é a gente que é loud, vocês que são quiet, sabe? Eles que são quietos demais, né? Sério, eles se comportam demais. Daí eu falei isso, nossa, vocês são muito quietos. Daí eles viraram pra mim, talvez seja porque o professor quer que a gente seja quieto. E eu fiquei tipo, quem liga, sabe? Enfim, eu não vou colocar isso no vídeo que minha mãe vai ver. Então tá. Enfim, eles são muito quietos. Por isso que eu achei boa a aula de inglês, porque ela parecia uma aula normal, sabe? As pessoas interagiam entre si durante a aula. Não era aquele silêncio mortal, enquanto até o professor perguntar alguma coisa. Eu não sei porquê, o professor explicou o que a gente ia fazer no semestre. A gente vai ter que ler um livro chamado The Lord of the Flies. Quem é que quer ler isso? O Senhor das Moscas? Tá. Daí depois dela explicar tudo, a única coisa que eu consigo lembrar do Senhor das Moscas, que eu fiquei pensando sobre isso o tempo todo, sei que daí de repente ela passou distribuindo os papeizinhos e a gente tinha que escrever um assunto qualquer naqueles papeizinhos, uma coisa que todo mundo pudesse conversar sobre isso. E daí ela recolheu os papéis e daí ela foi sorteando e os alunos tinham que ir lá na frente pegar um assunto aleatório e de repente improvisar um discurso sobre isso. E daí foi muito engraçado, que as pessoas pegavam tipo, sei lá, foi engraçado. Mas aí tá, acabou a aula. Então esse foi meu primeiro dia de aula. Amanhã vai ser melhor, que agora eu já entendi como funciona tudo. Tô por dentro. Isso foi estranho.